Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um Papo no Sofá. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é um empreendedor que eu admiro muito. Ele tem uma cultura de empresa muito forte, que me inspira. E além de tudo, ele é meu parceiro. Ele tem uma loja de iluminação daqui de São José do Rio Preto. E é o Samuel. Obrigada, Samuel, por estar aqui. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui no sofazinho da arquitetura mais famoso do Brasil. Ah lá. Gente, o Samuel me acompanha faz muito tempo, desde quando eu fazia as lives, o Samuel estava lá presente do Papo no Sofá, quando era ainda manual, enfim. E aí eu tive a brilhante ideia de trazer ele pra cá, porque eu acho que ele tem muita coisa pra compartilhar comigo e com vocês. Samuel, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, você como empreendedor, e depois como que a Sunlux surgiu, pra gente saber como que começou essa caminhada sua no empreendedorismo. Tá, vamos lá. Quanto tempo eu tenho, hein? Você tem muito tempo. Então tá bom, vou tentar resumir em rasas palavras, mas a veia do empreendedorismo, ela estava em mim desde pequeno. Não vou dizer desde que eu nasci, porque eu não lembro, né? Mas desde pequenininho eu sempre comprava e vendia alguma coisa para ter meu próprio dinheirinho ali, né? Desde a época de colégio eu lembro que eu pegava figurinhas e vendia, sabe aquela época negociação. De figurinha? De tazo. O pessoal vai achar que eu sou um pouco velho, né? Eles acham. Então eu já fazia algumas negociações para ter meu próprio dinheiro, então eu brinco que sempre ali foi o meu primeiro negócio. E assim eu fui construindo, né, a minha carreira ali dentro do empreendedorismo. Então, quando eu lembro de um caso que é até engraçado, tem um bairro bem peculiar aqui da cidade que nós íamos lá com os meus pais desde sempre. Até hoje nós vamos lá comer lanche, né? Comer lanche, pastel, aquele lanche nosso aqui Lanchão. do interior mesmo, com né? tudo. Assim, eu falo interior de porta a porteira, aquele lanche raiz, né? O x-tudo, o x-salada, enfim, esse tipo de lanche. E ali ele tinha um cardápiozinho bem simples. Aquele cardápiozinho padrão desse tipo de lanchonete, né? E eu tive ali uma ideia e sugeri ao dono do lanche ali, o seu Sérgio, de nós fazermos ali um cardápio personalizado para ele, com uma capa dura, dentro de uma gráfica, diferente, tal. Eu falei, vou te trazer 20 cardápios, eu lembro exatamente do número, vou te trazer 20 cardápios desse modelo assim, eu lá com os meus, 14 anos, e ele olhando, falando, que bacana, que bonito, quanto isso vai me custar? Zero. Aí ele não entendeu, como assim zero? De graça tem injeção na testa, tem um ditado popular, né? Você vai tirar um cardápio fraquinho e dar um cardápio maravilhoso por R$0, é isso mesmo? É isso mesmo, zero. Em troca disso, eu vou querer só colocar no rodapé dos cardápios assim, também uma capa, algumas propagandazinhas ali de algumas lojinhas da região, tá tudo bem? Não vou colocar de outra lanchonete. Ah, como vai ficar? Eu mostrei ali, então tá bom, então pode ser. Aí comecei, eu lembro que teve uma motopeça da esquina que foi meu primeiro cliente. E ali eu peguei com o seu Sérgio algumas informações, quantos lanches ele vendia por dia, quantos clientes ele atendia, levava para esses lugares ali, para floricultura, para motopeça do bairro. Ali passa tantas pessoas, teu investimento é R$200 para ficar um ano ali a divulgação no cardápio. Isso nessa proporção assim, né, pequenininho, mas para mim era muito, imagina um menino de 14, 15 anos mais ou menos. Eu lembro exatamente, tirando os custos da gráfica, de tudo, de customizar, entreguei para ele, eu mesmo ia lá de porta em porta, buscar esses clientes, né? Feliz e eu lembro que eu fiz meu primeiro salário como empreendedor de R$4.000. Gente! É como se fosse 4 milhões, né? R$4.000 naquela época para alguém ganhar uma mesada de, sei lá, R$150. E jovem. Então eu sempre tive assim esse desejo do empreendedorismo, pulsava dentro de mim de querer empreender. Tá. A partir daí, jovem, vinha aquele turbilhão de ideias, né? O que eu vou fazer? Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso. Queria fazer tudo. Eu não tinha a mínima ideia de onde realmente trilhar esse caminho. Uma certeza que eu tinha é que eu faria administração de empresas na minha faculdade, porque eu queria administrar empresas, eu queria ser um empreendedor. Só que eu não sabia que caminho eu ia trilhar. Em resumo, para chegar na Sunlux, o porquê da iluminação. Quando eu comecei a faculdade, tinha acabado de inaugurar em São José do Rio Preto o Poupa Tempo, e eu trabalhava ali, entrei como estagiário da Secretaria da Fazenda do município, atuando no Poupa Tempo. Então ali eu tive meu primeiro contato com grandes públicos, então eu aprendi muito ali na questão do atendimento, postura, horário. Foi um desenvolvimento pessoal muito bom para mim. A partir daí eu tinha mais ou menos um ano de Secretaria da Fazenda, queria muito atuar no banco, aprendizado. Entrei no banco, um banco particular, não vou citar o nome aqui, para fazer um brand para eles, mas entrei uma grande instituição bancária e ali eu fiquei até o final da faculdade. Saí da faculdade, me desliguei do banco, fui fazer um curso na Irlanda, voltei dessa especialização em comércio exterior na Irlanda para o Brasil, numa indústria
de comunicação visual, uma das maiores do país hoje. Eu precisava de uma coisa para entrar nessa indústria, ser engenheiro. É a única coisa que eu não era. Mas eu tinha muita vontade e desejo de fazer acontecer. E ali eu recebi alguns manuais enormes, eles atendem grandes companhias. E ali eu estudei. Enfim, fui me destacando. Ali eu fui gerente de negócios. E ali eu tive o meu primeiro contato com iluminação. Porque dentro da comunicação visual de grandes redes, né, aquelas redes internacionais que eles fazem, atuam aqui no Brasil, eles importavam iluminação, o LED estava nascendo naquele momento, que fazia parte da infraestrutura, de um totem, de uma testeira. Que legal! Exatamente. Então, ele foi meu primeiro contato com iluminação, onde eu tive treinamentos, especializações. Gente, eu jamais diria que era assim. Eu sempre quis empreender, não sabia onde, não sabia com o que mesmo, não tinha a mínima ideia, mas quando eu comecei a ter esse contato com iluminação, sendo que não era uma empresa de iluminação que eu trabalhava, era de comunicação visual, a iluminação era só um elo aqui, mas eu me apaixonei pela luz. Eu entendia sobre isso, eu quero iluminações. E a partir daí eu pedi o desligamento daquela empresa e iniciei a Sunlux. Eu não era casado ainda, né? Você sabe, eu sou casado, tenho duas filhas, duas princesinhas, diga-se de passagem. E ali eu comecei a minha jornada. Eu morava com os meus pais, comecei dentro do meu quarto, com caixas ali de plafond de LED, de lâmpadas. E naquele momento, como o LED estava nascendo, eu fui no caminho do corporativo naquele primeiro momento, né? Que era inclusive o know-how que eu tinha através dos clientes que eu atendia nessa empresa de comunicação visual. E o retrofit era muito forte ali. Então eu criei uma calculadora, que nessa calculadora eu pegava a conta de energia, o quilowatt-hora que aquela pessoa pagava ali, quando você consome de energia, fazia a conta de quantos watts pelas luminárias era consumido, trabalhava com BNDES, um parcelamento mais intenso, chegava na conta trocando por LED, ele fazendo um financiamento pelo BNDES, ele se pagava e sobrava dinheiro, não tinha por que ele não comprar comigo. Então foi aí que a gente começou a fazer esses retrofits de forma bem abrangente no mercado de iluminação. E é muito legal porque você estava solucionando um problema e não simplesmente abrindo mais uma loja de algum produto. Sempre pensando numa solução e não... Perfeito. Vou abrir. Exato. Né? Então a solução era fazer o retrofit, tem toda a entrega, os benefícios além disso para o meio ambiente, etc. Mas também a economia que ele tinha na energia, colocar uma nova tecnologia e começou. E ali, nesse cenário, atendendo o corporativo, as pessoas... Isso era só você? Só eu. Era eu presa, né? Era eu presa, mas desde o primeiro momento eu sempre tive um posicionamento. Quando eu criei o logozinho da Sunlux, que eu desenhei na mão mesmo assim, aí chamei alguém para colocar isso, se transformar isso numa marca, né? Mas realmente foi feito no lápis, eu lembro exatamente o dia que eu fiz. Eu pensei exatamente na estratégia, porque eu tinha absoluta certeza aonde eu poderia chegar. Ia trabalhar muito para isso. Então, em nenhum momento eu falava o que eu falei para você agora. Eu falo para vocês aqui que estão ouvindo como inspiração para quem está começando. Mas lá naquele primeiro momento eu já me posicionava. Meu atendimento é personalizado, exclusivo, com horário marcado. Era essa a minha comunicação, mas na verdade é porque era só eu, não conseguia me dividir. Mas isso é muito legal, porque eu sempre falo, até para as mentoradas que já passaram por aqui, é exatamente isso. A gente tem que ter uma postura. Tem que ter a postura de empresa, senão as pessoas não te respeitam como empresa. Né? Acaba achando que, o Samuel, com o Samuel eu falo já. Samuel manda um WhatsApp, não é assim. Exato. E tem uma história engraçada, eu faço parte de um mastermind, vou até citar o nome dele aqui, que é o Marcos Marques, né? Hoje é meu mentor, inclusive. Quando ele começou o grupo acelerador, né? Ele, na verdade, perdão, não foi nem no grupo acelerador, foi no IBC, que é o Instituto Brasil de Coaching, que ele começou essa empresa com o pai dele, né? E lá no IBC, no início, eles tinham vários e-mails que ele respondia por todos esses e-mails, né? Então ele tinha lá o Marcos, o Marquinhos, o Marcão. Gente, isso é muito bom. Aqui no escritório eu já fui várias pessoas. O escritório tem um celular que é do escritório e antes de ter os assistentes que vieram, era eu. Mas com o nome de outra pessoa, para fazer cobrança de pagamento, para enviar contrato. Perfeito, exatamente o que eu fiz naquele momento. Então tinha o financeiro@sunlux.com.br, tinha um comercial, e eu que respondia todos esses e-mails. Então quando o meu atendimento era exclusivo, personalizado com horário marcado, que era só eu, quando eu chegava no local, o pessoal, mas e a proposta de orçamento? Ó, nosso time comercial vai entrar em contato com você. Era eu chegando lá à noite em casa, montando a proposta e enviando para ele. Pois é. Nossa, mas eles enviam à noite, né? Você vê que time engajado, né? Eles trabalham bem, eles curtem. A cultura é forte. É forte. Mas isso é muito importante, né? De entender que você tem que ter um posicionamento para ter um resultado como consequência. Então essas pessoas que eu fazia, esses retrofits aí comerciais, começaram a pedir, gostei de você, tô reformando a minha
casa. Você não Você não faria faz? para mim um projetinho de iluminação? Na hora eu respondia, faço. Know-how, Sei zero. lá como eu vou fazer, mas eu faço. Know-how zero, vou entender como que eu Aham. faço isso. E comecei a viajar, comecei a visitar lojas, entender o mercado, estudar, fiz muito curso, aí fui me especializar mesmo. E começou daí, errei bastante, claro, naquele Claro. início. Mas aí fui indo, fui aprendendo, evoluindo, até criar o primeiro showroomzinho, depois foi indo pro segundo, aí foi Hoje tá crescendo. com uma lojona. Hoje eu digo que no Noroeste Paulista nós somos a principal empresa, né, até pelas marcas que a gente representa também, a nossa importação própria, além das outras lojas, né, as 2 outras importadoras. E qual foi o primeiro contratado da sua empresa? Você contratou alguém para ajudar em quê? A primeira funcionária da minha empresa se chama Ana Caroline Castro, A mulher dele. minha esposa. Casei e ganhei uma funcionária. E detalhe, quando eu casei, eu falo isso pra ela e pra todo mundo, quando eu casei, eu dobrei o quadro de funcionários da minha empresa. Pois Você vê olha como que casar bom. é bom. Como eu prosperei. Casei, dobrei o quadro de funcionários. Ah lá. Foi de 1 para 2. E aí ela te ajudava com tudo. Aí já não era mais Um casal. somente com horário marcado, já tínhamos uma pessoa que ficava no showroom, Aham. né? Era mais um escritório do que showroom, né? Aí ela realmente me ajudava em tudo ali, até porque eu mesmo que separava, eu mesmo que entregava, buscava na transportadora. Era literalmente tudo. E aí tinha a Carol E pra eu realmente acho vir ombro a ombro me ajudando. Ali. Muito legal isso, porque as pessoas às vezes veem a gente por fora e não sabe tudo que já percorreu pra chegar, né? Então tudo que você já teve que fazer pra a São Lucas estar ali hoje. E eu acho que isso constrói também a cultura da empresa. Então todos os funcionários que vão entrar ali depois que você já passou por tudo, você consegue passar o que você espera que ele atinja ali, né? Que ele faça. E eu queria saber da equipe, assim, como é que você, agora com bastante funcionário, como você faz isso? De engajar a equipe, de todo mundo ali vestir a camisa realmente, ser São Lucas, porque eles são. Parece assim, é uma comunidade real. Eles são São Lucas e eles divulgam isso, por exemplo, até os Instagrams deles. Todo mundo tem ali o @SãoLucas, sabe? Natural, não é uma coisa, nossa, vocês têm que, né? A gente não pede mesmo, inclusive. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz, inclusive, com esse feedback, né? Com essa ótica externa. É o que a gente visualiza de dentro, mas quando a gente recebe de fora, poxa, tá validado, é isso mesmo. Quando entra um colaborador novo, falando do colaborador novo que entra, tem um onboard, né? Onde ele segue um processo de integração mesmo. Ele recebe um manual de cultura. Uhum. Nesse manual de cultura tem ali o nosso storytelling, né? Conta a nossa história mesmo, como começou, quando foi. Ali tem todo um contexto que ele vai passando por todos os setores, sendo que o último dia é comigo. Então, a gente deixa ele realmente envolvido do que é São Lucas, do que é a nossa história, o que é o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão, nossos valores, enfim, tudo que está envolvido ali na cultura. E como essa cultura ela já está realmente enraizada, uma cultura forte, automaticamente a pessoa já entra dentro dessa cultura, porque o ambiente influencia. Isso é ambiência, né? Então, se você está conectado com pessoas validando o mesmo propósito, você vai seguir nele. Se você não está validado com aquilo, não faz sentido para você, você mesmo por si só vai sair. A cultura expulsa. Nossa, eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que eu vivo aqui no escritório também. E eu acredito muito. Em proporções diferentes, o escritório ele tem menos funcionários, né? Mas é exatamente isso. A partir do momento que a pessoa não se encaixa mais, ela mesma, ela se direciona para outro caminho e tá tudo bem. É fazer as pessoas estarem ali porque gostam, porque querem e porque acreditam. Porque se não acreditar, fica difícil vender. Fica difícil fazer qualquer coisa, né, depois. Isso foi desde a primeira contratação. Por exemplo, depois da Carol, o primeiro funcionário mesmo. É que, óbvio, no começo a gente não tem um manual de cultura. Pelo exemplo, você vai criando esse ambiente. Então, eles olhando você, a Carol, vai criando isso. Aí, como foi essa primeira contratação, assim, externa, até se ambientar. E, óbvio, a gente erra muito, né? Nas primeiras aqui eu não tinha isso. Sim. Foi vindo com o passar do tempo. Lá no início, eu sempre tive isso comigo, de realmente investir em cultura, diversas inspirações, que é o que faz sentido pra mim, esse é um ponto. Só que realmente eu não sabia como fazer, como que eu vou criar isso, né? Como que faz isso? Então, o meu investimento, eu sempre coloquei all-in. Muitas das vezes, para algumas pessoas pode ser absurdo que você pagou isso numa mentoria, num curso e tal. Foi realmente investindo em conhecimento. E sempre ter mentores, eu sempre tenho um mentor. Inclusive hoje eu dou mentorias, você também dá mentorias, mas eu sempre tenho um mentor. Faço uma mentoria, finalizo ela, posso continuar com essa pessoa ou não, para uma outra necessidade, se ele pode contribuir. Senão vou buscar um outro mentor, mas sempre tenho um mentor para alcançar o próximo degrau. Então, naquele primeiro momento lá atrás foi isso, buscando ajuda, buscando mentoria, de acordo com o que eu podia alcançar para investir nisso, mas eu colocava all-in naquilo para conseguir entender como que eu faço para seguir e para evoluir. Então, num primeiro momento, a cultura, ela não existia. Ela não existia ali escrito, né? Mas ela existe. Exato. Eu até tinha falado num outro vídeo sobre
exatamente isso. Ter sempre o próximo passo e investir em conhecimento, porque é uma coisa que ninguém vai tirar da gente e ninguém vai fazer como o Samuel faz exatamente aquilo. Então, você investir em você é a melhor coisa que você consegue fazer, né? Então, acho que é um bom passo. Pra colocar o teu DNA, né? Pra você aflorar ele e conseguir demonstrar para as outras pessoas onde é que tá isso, né? Uma outra questão, as pessoas me perguntam sobre o escritório e eu acho que acontece ali com você, a amizade hoje com os colaboradores. E ter essa postura profissional lá dentro da empresa e depois, não, fora a gente pode ser amigo e a gente tem uma relação fora disso, né? Aí também tem técnicas para isso, né, que você adquire através de conhecimento, mas eu sempre tive comigo, com certeza você conhece essa frase, chefe é obedecido, líder é seguido. Então nós não somos, eu não sou chefe, os meus líderes nenhum pode ser chefe. Então nós trabalhamos características claras de liderança. A partir da liderança, senso de dono em todos eles. Então quando eles criam essa maturidade profissional, aí você não está trabalhando mais com amadores, você está trabalhando com seniors, então eles sabem separar isso de forma automática. Natural, né? E natural. Então eu consigo ter uma cobrança pesada aqui com o líder meu e sair no final do dia com ele num restaurante. Ou ele em casa, para um churrasco, tranquilamente. E tá tudo bem. Isso eu acho muito legal, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de entender como é que gerencia isso. E aí acaba vendo os meninos aqui no escritório enfim, é final de semana, é à noite, a gente se encontra, né, enfim, funciona além do escritório. E as pessoas ficam, nossa, mas isso dá certo? Mas dá certo misturar? E dá. Eu acho que tendo essa base toda de entender que é uma empresa, entender que na empresa existe toda uma questão, mas fora ali, vida é normal. E tem que deixar isso claro. Então, nós falamos constantemente, trabalhamos constantemente isso. Somos profissionais, somos amigos, mas em tudo somos família. Tanto que a gente usa no nosso dia a dia a família Sanlux. Isso é muito legal. Eu admiro muito. Essa é uma parte dali da Sanlux que eu admiro por ter uma empresa e saber quão difícil é até virar isso natural, porque isso tá dentro da gente, mas das outras pessoas não. Então a gente precisa incentivar as outras pessoas a terem isso. Ainda mais ver, assim, a empresa que vende iluminação, que ilumina a casa dos meus clientes, elas têm isso. Esse é um dos diferenciais, não só porque o Samuel, a gente virou amigo, enfim, a gente se conhece o Carol, ele conhece o Thales, enfim. Mas os clientes, a hora que eu levo ele ali, eles sentem também essa segurança. Eu acho que isso que é importante dizer que vocês conseguem sair dali, não é só dentro dos colaboradores ali, mas assim, nós que somos parceiros, que levamos nossos clientes, eu acho que em todo mundo respinga isso. E eu queria entender um pouquinho da sua visão. Você consegue enxergar que chega isso nos clientes, assim? Sim. Nós fazemos muita escuta social mesmo. Aqui está sendo uma escuta social orgânica, espontânea, né? Bem positiva. Mas nós temos muita escuta social que é feita mesmo no mercado para entender se isso está conseguindo transmitir. Mas é muito natural, é o que a gente falou sobre ambiência, né? Então, o ambiente, ele influencia totalmente. Por exemplo, se você for num lugar que o ambiente, mesmo que não tenha nada, você sente, né? Então, assim, eu tenho algumas crenças minhas, mas independente de crença, isso não tem como não sentir. É isso, então, você sente a energia de tudo. Eu visitei alguns campos de concentração na Alemanha, da época do Hitler, quieto, sem ninguém. Você entra naquele ambiente, parece que você está entrando dentro de um presídio. Você sente, né? Você sente o peso chegando. Então, quando você entra em um lugar que ali as pessoas são amigas, né, tem uma cultura forte, trabalham pelo mesmo propósito, pelos mesmos princípios, o nosso propósito que é iluminar sonhos, proporcionar qualidade de vida, bem-estar, você se sente acolhido. A minha sensação como arquiteta é chegar lá, você se sente em casa. Então é muito gostoso você ter um ambiente onde, nossa, eu me sinto bem aqui pra estar. E aí eu trago os meus clientes e os clientes também se sentirem à vontade de fazer um pedido, de se sentir amparado. Até mesmo, e eu falo que isso é onde pega nas empresas, é o pós-venda. Porque para vender, não que seja fácil, mas você falar ali para vender é uma coisa, mas fazer acontecer e depois o pós-venda para solucionar problemas, eu acho que isso faz muita diferença. Para vocês, hoje são Lux, para as arquitetas que assistem aqui, quão importante é a parceria? Eu falo, eu acho extrema importância, tanto que mandei a mensagem para a Isa, para uma das colaboradoras do Samuel, essa semana, Isa, preciso de tal coisa. Vocês fazem? Ela, faço. Manda aqui que eu ajudo, sabe assim? Então, eu acho essa troca muito especial. E eu queria ouvir de você como
como dono ali do negócio, quão especial é para você ter essa troca? Perfeito. Eu acho que conexão é o que vai te levar para outros patamares, é o que vai abrir muitas portas. Então essa conexão, que eu vejo isso como a conexão com o parceiro especificador, o que é o arquiteto, designer de interiores, enfim, ela é crucial para o crescimento do negócio, principalmente no nosso negócio, né, que são os arquitetos que criam ali tudo isso, são os artistas, né, que tem que ser valorizados, e a melhor parte é minha, porque eu ilumino toda essa criação, todas essas obras de arte. Não, e você dá asa pra gente que já tem asa, você só vai dando impulso. Exato. Só vai dando impulso. Então, para nós é muito prazeroso poder iluminar os sonhos dos nossos parceiros. Então, cada projeto que chega para nós é uma alegria. Porque a gente está vendo um sonho que está sendo criado. Assim como é para vocês quando vocês estão especificando, é para nós quando chega, poxa, eu vou iluminar isso. Que honra, né? E realmente, a parceria com os arquitetos é crucial para o crescimento do nosso negócio. E assim, para vocês arquitetos que não sabem, lá na São Lucas eles fazem o projeto de iluminação em parceria com a gente, óbvio, mas assim, eles especificam tudo, apresentam para você, você consegue ver pessoalmente lá todos os itens e você consegue levar o seu cliente para vivenciar isso também, que eu acho que é muito importante, porque diferente deles comprarem, comprar na internet é mais fácil. Não é, porque você não vai ter a percepção, e lá você consegue ter a percepção de tudo, né? E sempre valorizando o crivo do profissional que criou tudo isso aquilo, é legal, validando com o arquiteto. Não é uma coisa que eles impõem, né? Não é uma coisa forçada. Samuel, pra gente encerrar, o que é sucesso pra você? Essa pergunta, ela pode ter quantos minutos de resposta? Essa pergunta é gostosa. Mas sucesso, ela é uma palavra muito forte, ela tem vários viés aqui, realmente alavancaria uma resposta de algum tempo, dá um dia de diálogo, né? De diálogo saudável, de discussão sobre. Mas para mim, sucesso hoje é saber que eu tenho Deus junto comigo, como base fortalecedora da minha família, ele é a base de tudo. Agora me veio uma pergunta aqui. Propósito, como você descobriu o seu? Porque é difícil, porque todo mundo fala sobre o propósito, mas o propósito, ele é muito além de, nossa, esse é meu propósito, né? Ele é uma vivência nossa, enfim, eu queria saber de você. Eu sou cristão, né? Creio em Deus, como você sabe, e tive uma criação tradicional, até mesmo dentro de casa, com os meus pais, a minha família. Então tenho essa base do evangelho mesmo, de Jesus Cristo. E, em resumo, quando eu fui crescendo, então eu sempre tive isso comigo, né? De compartilhar, de ajudar, de contribuir com as pessoas, que é o que a gente aprende. E quando eu fui iniciar meu próprio negócio, assim, é sempre aquela luta no comecinho, né? Vendendo almoço, pagar janta, eu preso, eu fazia tudo ali. Aquela situação, faz uma venda de manhã para pagar o boleto à tarde, né? Então, dessa maneira. E ali, nas minhas orações, eu pedia para ser abençoado. Mas um dia eu entendi, Deus falou comigo assim, que eu tinha que pedir para ser um abençoador, não para ser abençoado. Que eu tinha que abençoar a vida de outras pessoas. Quando eu entendi isso, falei, de que maneira naquilo que eu vivia naquele momento, que era só iluminação, de que maneira eu ia abençoar a vida de outras pessoas, iluminando os sonhos dessas pessoas. Quanto mais eu iluminar, mais as pessoas vão alcançar essa benção, né? As pessoas que trabalham para mim, indiretamente ou não, os próprios clientes rede, também. Né? Exato, né? Então, a partir daí, tanto que isso, né, dentro do nosso manual de cultura consta lá, é proporcionar qualidade de vida, vírgula, iluminando os sonhos. Então, esse é o meu propósito. Muito legal. E, por último, que conselho você daria para uma pessoa que está começando agora seu negócio? Investir em conhecimento. Com certeza, o recurso que você tem, investe em conhecimento, que é o que vai te levar para outros patamares, fazer você chegar a horizontes que você nem espera. Obrigada, Samuel, por estar aqui hoje. Gente, esse foi mais um Papo no Sofá. Eu espero que vocês tenham amado, assim como eu. Não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir nas redes sociais. O do Samuel é @sanlux. Samuel Sanlux e @sanlux Iluminacão. Iluminacão. A gente vai deixar aqui embaixo. Nos vemos na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? O que foi, vida? É que tinha mais uma coisa que eu queria falar. Eu sei, você se embananou. Então, faz parte. Foi a trajetória do Samuel que eu duvido que muita gente sabe. Verdade, aguardem. Tem muita surpresa boa por aí. Até mais.